Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Consultora Faixa Preta, comigo, o tio Marco. E comigo, Yandara Ximenes. Hoje eu tô na posição aqui de apresentador, vou estar sempre aqui nesses nossos podcasts entrevistando a tia Yandara sobre casos, sobre a prática dela, a vivência, tudo que envolve essas questões de empreendedorismo dentro do universo do materno-infantil. Com, claro, um olhar mais especial pro lado da amamentação, que é onde a nossa especialista aqui domina tudo. Então... Recebo. E aí, Ana, como é que você tá sabendo que esse é o nosso primeiro podcast? Meu amigo, eu tô empolgada, eu tô muito feliz, Marco. Muito vibrando mesmo nesse novo momento, nesse novo cenário, com esses novos materiais, sabe? Aprendendo a me relacionar com tudo isso, com câmera 1, com câmera 2. Mas eu chego lá, eu sou de Gêmeos, eu aprendo fácil. E uma coisa que eu tava pensando aqui, sobre essa construção desse podcast, né? Que a gente já fez alguns, né? Você já fez alguns, inclusive entrevistando alunas suas, né? Para saber a fase ali da vida dela. Mas eu acredito que por mais que a gente esteja aqui ainda não no nosso cenário ideal, mas hoje a gente deu um certo salto, né? Com relação à forma como a gente produzia conteúdo antigamente. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, principalmente como a gente está hoje na internet, a gente, claro, tem que viver dentro da internet, querendo ou não, as nossas alunas, lógico, né? E também todas aquelas que desejam começar nessa área da internet, nessa área de empreender, utilizando as ferramentas digitais, né? Instagram, YouTube e tudo isso, de uma forma que não precisa disso tudo aqui para começar. Não precisa claro, a gente ainda tá também aqui, ainda amadurecendo esse nosso nível de produção, mas não precisa de tudo isso para começar. O que é que você acha que precisa para começar? O que é que você acha que aquela nossa pimpolha precisa para dar o primeiro passo? Olha, gente, eu vou contar para vocês. O elemento principal que você vai precisar para começar se chama, sabe o quê? Coragem de superar a barreira. E eu vou te dizer por quê. Na verdade, quando nós iniciamos, eu utilizava um fone de ouvido. Ai, meu Deus, vocês não puxam imagens dessas coisas horrorosas, não. Mas eu usava um fone de ouvido trash, que eu não conseguia nem regular adequadamente. Mas eu sabia que isso era transitório. Isso aqui é algo que é necessário nesse momento, mas eu vou crescer. E deixa eu te chamar para refletir sobre isso. Porque algumas vezes a gente coloca na nossa cabeça que precisamos estar no cenário ideal para dar os primeiros passos, iniciar algo, e nada disso. A gente começa com o que tem, com o que sabe, com o que pode fazer. E, claro, colocando o cenário ideal como visão. E quando eu falo cenário, não é só ambiente físico. É o conhecimento, o desenvolvimento da técnica, é o experimentar e não ter medo de errar. E eu vou abrir aqui o jogo, não é errar no sentido de errar de assistência. Não, assistência eu acredito que você tem que estudar, tá ali juntinho com o livro, acumular sua experiência, ter os registros disso para não errar. Mas se permitir errar, assim... esbarra no microfone, o áudio não ficou bom, a câmera não estava filmando aonde eu queria. Gente, tá tudo bem, ninguém começa com tudo lindo, rosa e peludo, não. E um dia a gente vai ficar lindo, rosa e peludo, mas não é o caso ainda e eu não quero que isso seja uma barreira. Então você tem um celular, minha amiga, você já está muito na frente de qualquer pessoa que não tem um dispositivo onde ela possa reproduzir, filmar, ter conexão com alguém que ela deseja ter. Então, Marco, olha, não precisa de muito mimimi para começar, não. Mas é divertidíssimo quando a gente vai se empoderando e vai descobrindo o que são os mimimis e até para que serve, como funciona, mas devagar, tá? E você falou num ponto importante aí que eu acho, que é o que você precisa para começar, querendo ou não, conhecimento. Né? Então você precisa ali no caso a profissional, ela vai precisar ali da prática, da assistência, lógico, uma coisa é você errar com isso tudo, como você falou, bater no microfone, iluminação, qualquer coisa do tipo. Outra coisa é você errar com aquela paciente, né? Então, assim, por falar em começar, existe
a pessoa ideal, existe a formação ideal, existe uma especialização ideal para você começar a entrar nessa área do materno-infantil? Ou, assim, qualquer um pode fazer, qualquer mulher pode fazer? Cara, eu já saí da caixinha há algum tempo, tá? Então vou me libertar para te responder. Se liberte. Hoje, dentro do consultório faixa preta, tem médicas, tem enfermeiras, tem fonoaudiólogas, tem fisioterapeuta, tem mães, tem estilista. E o que eu começo a ver, Marco, por exemplo, trazendo essa minha visão para dentro do consultório, é que um dia lá na primeira turma, eu vestia o jaleco do Power Ranger branco e eu dizia, não, tem que ser profissional de saúde necessariamente para realizar o cuidado à amamentação. Isso foi como eu comecei. Sim. À medida que eu fui evoluindo, estudando, realizando prática, eu comecei a quebrar essa assistência à amamentação. Então, hoje eu falo assim, cuidado no pré-natal, cuidado na sala de parto, cuidado no estabelecimento da amamentação, manejo clínico da amamentação, retorno ao trabalho. Desmame. Então, hoje é como se existissem subespecialidades dentro do cuidado à amamentação. Então, quando você fala assim, quem é a pessoa ideal para assistir a uma mulher durante o processo de amamentação? E eu te digo sem medo, aquela mulher que deseja auxiliar outras mulheres. Ponto final. Eu não me preocupo, ela tem que ser mãe para sentir na pele. Meu povo, deixa desse negócio de achar que empatia significa você já ter vivido aquilo. Empatia significa você literalmente se colocar no lugar do outro, mas não com as suas verdades, com as suas crenças, mas respeitando o objetivo daquela mulher, respeitando os desejos dela, com as crenças e com os valores dela. Então não importa se tu viveu ou se tu não viveu, é sobre o outro e não sobre você. Então, quando a gente fala assim, quem pode? Marco, todo mundo pode. Pode quem já foi mãe, pode quem não foi mãe. A única coisa que eu peço para não fazer é ficar trazendo as suas verdades. É se empoderar da prática clínica realmente, é estudar, é esquentar a bunda, E se estudar. preparar, estudar para fazer. É uma- Quando você traz, por exemplo, conhecimento é essencial. Meu povo, conhecimento, às vezes as pessoas dizem, o conhecimento é o primeiro degrau da escada. Não. Não, o primeiro degrau é o que você faz com esse conhecimento, mas conhecimento é a base, é o chão, é onde eu piso para pensar em ir para qualquer lugar. E quando você fala assim, tá, qualquer uma pode fazer. Entendo isso, tendo essa empatia, como você falou. Mas uma coisa que a gente vê muito, eu acredito que na própria, não sei, talvez na própria sociedade, quando falam que esse tipo de assistência, esse tipo de cuidado, algo que em tese, tipo assim, por muito tempo se falou que era instintivo, né? No caso, o cuidado da amamentação. Às vezes a pessoa pensa que não precisa ser cobrado o valor daquele serviço, né? Então, assim, você vê, às vezes, por causa dessa verdade, algumas pessoas com essa verdade absoluta, eu acredito que traz ali à tona uma certa de, é por amor, né? Não, vou ajudar. Não é um serviço, é uma ajuda. Não é com amor, é por amor, né? Pronto. E aí, o que é que você acha que... Assim, a gente tem que falar aqui para os dois públicos, né? Estamos falando aqui para profissionais que querem se especializar cada vez mais. Estamos falando aqui com futuros profissionais que podem querer entrar nessa área. E por que não? A gente pode estar conversando aqui também com pessoas que estão querendo apenas conhecer a área, né? Saber mais. Às vezes tem uma mãe por aí assistindo, né? Para entender a importância desse profissional que atua nesse cuidado com a família, né? Nesse cuidado com a amamentação em si. Como é que a gente fala para elas, o que é que você acha que é a melhor forma para a gente falar para elas que tem valor aquilo? Que aquilo é um conhecimento, ele pode ser vendido, ele pode dar esse suporte e pode transformar a vida de uma família e você ser remunerada por isso, claro, né? Como é que a gente pode entrar nesse assunto? Marco, eu acredito que você inserir valor em um serviço, existe uma correlação com o conhecimento científico. Então, hoje eu vejo que a sociedade ela está disposta a pagar por resultados. Ela não está disposta necessariamente a pagar por aquilo que é empírico, por aquilo que surgiu de onde isso. Então, o que eu acho? A gente tem que tirar a assistência à amamentação de dentro de uma caixinha onde a assistência é baseada em tentativa e erro. Não, gente, a assistência à amamentação não é tentativa e erro. A assistência à amamentação é estudo.
E quando você diz assim, Andara, mas você acabou de dizer que não precisa ser profissional de saúde para prestar assistência a uma amamentação. Como falar sobre isso? Bom, para e pensa comigo. Eu sou estilista, tá? Eu sou estilista. Incorpora isso. Esquece em andar enfermeira, esquece em andar especialista em saúde pública, mestre em saúde da criança, guarda na caixinha. Eu sou estilista. Eu nunca estudei sobre amamentação e eu vou auxiliar uma vizinha. Muitas vezes esse auxiliar vai ser baseado no senso comum. Mas a partir do momento em que ela diz assim, ó, eu vou auxiliar porque eu tenho uma formação e eu sei como estabelecer uma amamentação baseado na ciência. Eu sei o que avaliar na puérpera, eu sei o que avaliar no bebê, eu sei o que avaliar no cenário. Eu compreendo, dentro do ponto de vista científico, como realizar o cuidado. Isso é científico, isso é monetizável. Então, a partir do momento que eu tenho um conhecimento que traz resultado, que transforma, e eu tenho base para executar essa ação, isso para mim é um serviço válido e não tem dificuldade em cobrar. Agora, onde é que está o fio da meada, Marco? Eu vou até te contar, não sei se eu já compartilhei isso com você em algum momento, mas um dia desse eu estava estudando sobre por que uma mãe tem no quarto do bebê, gente, tem almofadas caríssimas, quadros caríssimos, birimbelos de decoração caríssimos, e quando chega uma consultora e diz, é R$250, é R$300 o meu atendimento, ela diz, é muito caro. Muito caro, sem condições. E eu ficava sem entender o porquê não atribuir valor a isso ou aquilo. E, gente, ó, como tudo, volta para a base. Vai estudar onde é que está a raiz desse negócio. E eu fui estudar. Passei um final de semana estudando a história da amamentação, literalmente. Sabe o que eu descobri? Que até o ano de 85... a amamentação compartilhada, a amamentação feita por outras mulheres, ela era completamente aceita. Ela era mais do que aceita, ela era estimulada, apoiada, ela era vista na sociedade como um certo status. Quem poderia pagar alguém para alimentar o seu bebê, putz, era um mega lucro. Mas você fala pagar alguém no sentido de... amamentar. De amamentar. Então, no passado, você... mesmo. Cruzado. Você pagava uma outra mulher para essa outra mulher amamentar o seu filho. Isso era normal, tá? E, ó, não pensa que isso é normal só na década de 90, não. Quando eu comecei a fazer o resgate histórico, eu vi que as índias amamentavam seus bebês. Tá? E até aí tudo bem. Quando a Europa veio para o Brasil, lei Europa, as damas, né, a sociedade tinha que cuidar alta de classe. muita coisa, alta classe, né? E aí quando a Europa chegou aqui, as mulheres europeias, elas não tinham esse hábito de amamentar, elas precisavam cuidar da corte. Então quem amamentava, a priori, foram as índias, que elas elencaram e diziam, vem cá, amamente meu menino, venha. Aí chegou o momento que disseram assim, não, índio tem uma cultura muito difícil, não tá dando certo, vamos trazer escravas africanas para amamentar o neném. E as escravas começaram a amamentar os nenéns. E aí você diz assim, Andares faz muito tempo. Marco, em 1886, se eu não me engano, a gente tem recorte de jornal de senhores oferecendo escravas. Ofereça uma negra para amamentar. Então, assim, existia um comércio nesse sentido. Então, quem amamentava não era bem visto na sociedade. Era algo indigno, a amamentação. E aí você diz assim, isso faz muito tempo em Andara. Gente, nossos bisavós viveram isso. Pelo menos a minha eu tenho certeza que viveu. E aí eu vinha nessa pompa toda de por que não cobrar pelo serviço? Gente, até 1985, e eu nasci em 84, mas pode editar, bota aí que foi em 2000 e pouco. Mas até 85, quando teve o boom do HIV, era uma prática normal. E somente a partir do ano de 85 começou-se a pensar, não pode mais a amamentação compartilhada, porque tem risco de contaminação para o bebê. Tem mesmo? Tem, existe um risco. E hoje é completamente contraindicado essa amamentação compartilhada. Mas o que eu quero te sinalizar? Uma questão social. Mas assim, o bebê, ele consegue... Se a mãe tiver HIV, ela não pode amamentar o bebê. Hoje é contraindicado pelo Ministério da Saúde. Corre o risco dele, pela Organização por causa do Mundial sangue, de né? Saúde, exato. E assim, claro que existem muitos estudos, mas o que a gente tem hoje palpável é essa contraindicação. E a gente sabe que nem todo mundo tem essa noção de qual contaminação tem, que tipo de vírus pode contaminar um bebê, inclusive numa amamentação cruzada. Porque, veja bem, a mãe faz pré-natal. Ela consegue rastrear se tem alguma contaminação, mas e uma outra mulher? Entende?
Então, assim, não vou nem entrar hoje no aspecto biológico, dessa quebra de comunicação biológica entre mãe e bebê, mas a partir de 85 é que a mulher foi incentivada. A partir de 85 foi que, de fato, surgiu umas estrelinhas no céu onde diz assim, mulheres, vamos amamentar? Mas, Marco, são nossas mães. Em 85 são nossas mães, porque a gente nasceu ali, né? Eu já tinha nascido, porque eu nasci em 84, mas tu nasceu na década de 90, por exemplo, né? Começa a entregar a idade logo do negócio. Então, começou-se a existir essa orientação nos livros. Então, hoje é tão bonito porque a gente sobe no salto e diz, é um absurdo, a minha mãe não me amamentou, a minha mãe usou fórmula, a minha mãe... Gente, era tudo uma questão social. Veja o avanço da fórmula. O avanço da fórmula foi a retirada da escrava e a entrada do leite. Então, Mas ele pode ser visto de Mas você acha que, assim, é claro que a gente sabe essa questão de uma geração para outra que influencia demais. Muito, Sua muito, mãe lhe influenciando, a avó que influenciou a mãe, que a mãe influencia a filha, segue uma cadeia ali. Mas hoje, assim, a gente tem muito acesso à informação, claro. E às vezes até demais. Eu acredito que hoje o problema não é mais o acesso à informação, mas às vezes o excesso dela, né? Você acha que muitas vezes pode ser o próprio orgulho materno? Você acha que existe isso de, por exemplo, eu não preciso, eu consigo, e na hora vê que não consegue, e aí ao invés de, realmente eu não consegui, alguém me ajuda, ela, não sei, ela tenta a sorte e não dá, e passou. Cara, a gente tem... Tô compartilhando aqui a minha reflexão, tá? Eu acredito que hoje a gente tem uma visão de amamentação do tipo quem ama amamenta. Então, automaticamente, se você ama seu filho, você tem que amamentar. Aí a mulher participa de uma ação de educação e saúde, onde muitas vezes vamos trabalhar hoje o cuidado com o bebê. Aí fala sobre o cuidado com o coto umbilical, com banho, com corte de unha, menos com amamentação. E quando fala da amamentação, não é como fazer, é sobre a importância. Então a mulher já intuiu que o quê? Amamentar e botar o menino no peito. E vai rolar o clima e vai dar tudo certo. Mas a verdade verdadeira é que pode ter muita coisa envolvida nesse cenário. Impacto de produção, impacto de pega, impacto de extração, impacto de eliminação, tanta coisa. E aí você para, a mulher, ela tem competência técnica para avaliar que o negócio não está dando certo? Não, mas ela tem o social do quem ama amamenta. Então, assim, ela tem que dar certo. Ela fecha o olho e diz, vai ter que dar certo, porque eu amo meu bebê. Quem ama amamenta, ela aprendeu. E o que eu vejo hoje? Bota rosinha agora, bota umas palavras assim bem bonitas, porque eu acho que é arrogância um grande limite hoje da amamentação. Arrogância não no sentido de grosseria, como muita gente acha, mas arrogância no sentido de arrogar. Não pedir ajuda, não dizer, olha, aqui tá difícil, eu não consigo. Porque cai sobre ela o peso do julgamento, cai sobre ela a ideia de que se ela não consegue é porque ela não ama. Isso precisa ser desmistificado. A amamentação não é instintiva, é natural, mas não é instinto. Quero ver instinto, um bebê com alteração de freno labial, alteração de freno lingual, a mulher com adrenalina lá em cima sem reflexo de ejeção. Quero ver falar sobre instinto num cenário desse, onde a gente que estuda bate o olho e diz, tá aqui, ó, é só a posição do corpo do bebê. É só... E, gente, numa orientação, muitas vezes assim... Olha, eu batendo no microfone, misericórdia. Numa orientação assim, a gente consegue transformar. Mas, pelo medo do julgamento, eu sinto isso como uma barreira enorme das mulheres que desejam buscar. Porque o que eu vejo, e assim, na minha visão como homem, né? A minha visão aqui como homem, vendo a situação hoje de mulheres, de famílias, de amigos, né? Querendo no nosso ciclo, quando sempre tem uma amiga, uma prima, alguém que tá pra chegar ao bebê, é sempre, assim, eu posso dizer que 90% do meu ciclo é focado em tudo, menos naquele preparo realmente para a maternidade, as coisas importantes, que assim, que ao meu ver, hoje como homem ainda leigo no assunto do materno-infantil, mas que tem um pequeno conhecimento, e eu começo a ver isso que você falou, que às vezes dá mais valor, às vezes uma coisa física, uma decoração, sim, algo assim, do que realmente o que seria necessário, né? Sim. Acredito que muitas acham que um berço aconchegante vai fazer o bebê, talvez, não sei, dormir mais, né? Talvez aquele... Desilusão. Talvez aquela iluminação caríssima que colocou vai ajudar a tranquilizar ali o bebê alguma coisa. O ar-condicionado tem que ser aquele...
Então, às vezes, gasta fortunas, né? Muitas famílias, e eu tô falando aqui da família tradicional, que não tem, a família tradicional brasileira é aquela que se endivida, né? Então, se você não é endividado, provavelmente você tá ali entre os 5% mais ricos aí do Brasil, se você não tem nenhuma dívida. Então, a família brasileira é essa, se endivida pra comprar o elefante que o menino vai deitar e vai ter uma linda noite de sono. Exatamente. É um elefante caríssimo. Por exemplo, hoje é vendido à torta e à direita, as mães ficam na fila de espera para comprar um elefante. Eu fico impressionada como o status de um objeto impacta na maternidade. E a questão assim, eu não sei se essa é a palavra certa, mas quase se vangloriar. Por exemplo, olha o que eu comprei, olha como que tá o quarto do meu filho, olha aquilo. Mas, às vezes, eu não vejo por exemplo, no caso aqui a gente tá falando sobre a amamentação, mas a gente pode entrar em outros assuntos paralelos relacionados à materno infantil. Eu já tô me coçando pra falar do parto, eu tô falando disso aí, mas, por exemplo, olha como eu consegui amamentar, como usar aquilo realmente como, cara... Uma conquista. Isso é uma conquista, eu consegui amamentar e, tipo, falar isso, eu passei dificuldades. E eu acredito que quanto mais essa mulher falasse isso, tive dificuldade sim, deu problema sim, pedi ajuda sim e consegui sim. Pronto. Tipo, mas às vezes eu como homem, o que eu vejo, pode ser que não seja exatamente isso que eu esteja observando, mas me parece muito orgulho. Como eu falei, eu vejo orgulho nisso, às vezes, né? A mesma coisa, o homem é muito orgulhoso também, né? Quando, sei lá, o pai da família ali, às vezes chega calado, não quer falar sobre problema, não quer desabafar, não quer nada, sempre ali na caixinha, né? Mas eu também vejo um certo orgulho aí da mulher, e eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com... Não sei, talvez... Eu acho que é questão social total. Eu acho que quando a gente faz esse resgate histórico e olha para a mulher que até 85 era inconveniente a amamentação, né? Eu acho que ela já foi criada numa realidade diferente. Mas com as bonecas de hoje, você dá uma boneca para sua filha, como a Aimee ganhou agora no Natal. As bonecas, elas já vêm com mamadeira. Então entende que existe uma indústria por trás que não deixa temer. E eu te interrompi para falar do parto porque eu lembrei. Antigamente, o parto também era uma coisa que não podia falar muito não. Mas, gente, rompeu, quebrou barreiras. Hoje, parto, as pessoas se preparam para o parto, falam sobre o parto, vivem o parto, ressignifica a dor. E, assim, dura 12 horas, 24 horas. E a amamentação vai durar 6 meses, 8 meses, 1 ano. Quem se prepara para viver isso, né? Então, E tem aquela coisa que o parto, quando você tem ali tem a famosa dor do parto, né? Uma coisa é doer ali, e vai doer ali naquelas 24 horas, como você falou, 12, 24 horas, todo aquele trabalho de parto, todo aquele pré, né? Com muitas contrações, aquela mulher com muita dor. Mas às vezes imagine uma mulher que quer amamentar durante 3, 4, 5 meses e tá faltando alguma coisa pra ela ajustar e dor. Eu atendi uma mulher 14 dias com dor, Marco. 14 dias. Não é um parto, não é 14 dias. E o bebê já com a urina concentrada, já com ganho de peso muito ruim. Então, assim, é um cenário que você vê que é muito preocupante. É muito preocupante. Por quê? Porque amamentar, você pega uma criança inserida em uma família rica, inserida em uma família pobre, se as duas mamarem, elas têm condições de desenvolvimento, de crescimento, na verdade, similares. O problema é quando nenhuma das duas mamam. E às vezes a família rica, ela quer amamentar. E a família pobre, ela não tem esse acesso, não tem esse cuidado, não tem nem esse olhar de que é bom. Sabe? Às vezes amamenta porque é subsistência. Mas não porque é bom, não porque vai silenciar genes, não porque o menino vai ficar mais inteligente. Porque é o jeito. E a gente voltando aqui rapidinho no assunto sobre a questão do profissional, assim, eu já recebi alguns comentários, né, disso, né, eu trabalho com marketing, então, querendo ou não, a gente utiliza o que a gente chama de gatilhos, às vezes, para ter uma conversa ali com aquela cliente e fazer com que ela seja suscetível a valorizar aquele seu serviço, né, Sim. E lhe contratar. Mas muitas vezes tem pessoas que estão de fora, fora da bolha, não estão vivendo e gostam de falar que às vezes é manipulação, né?
Então, meu Deus, como é que você faz isso? Tá manipulando a mãe a aceitar aquele serviço, aquela consultoria daquela consultora e falar aquilo. Meu Deus, você não é, isso não é de Deus, As né? pessoas confundem uma sequência de fatos que você pode apresentar para a mulher, acham que essa sequência de fatos que você está apresentando é porque você está forçando ela a viver algo. E, gente, de onde? De onde? Empurrando, né? Pressionando ela. Não, você vai, você vai. Mas assim, não sei se faz sentido pra ti. Mas eu já fiz uma analogia de, por exemplo, sei lá, vamos sair aqui do nosso nicho. Por exemplo, a obesidade. A gente tem ali, às vezes, aquela pessoa obesa, certo? E a gente sabe que a pessoa que é obesa, ela tem vários riscos à saúde dela. Né? Inclusive, a amamentação silencia a gente de obesidade, viu? Pronto, exatamente. Então a gente tem ali a pessoa ali obesa. Será que não faz sentido aquela pessoa que é obesa, a gente tentar, por meios de palavras, de conselhos, de mostrar que vale a pena ela deixar de ser obesa, vale a pena ela reduzir o peso dela para que ela possa ser mais saudável e tudo mais. Querendo ou não, hoje a gente utiliza para essas pessoas às vezes gatilhos também. A gente tem que utilizar palavras certas. Mas segura aí, porque eu acho que o gatilho é no sentido de despertar a autorresponsabilidade. É um gatilho onde a gente possa sinalizar e a pessoa pensar assim, faz sentido ou não faz sentido. Isso. Entende? Não é um gatilho de mentira, não é um gatilho de enrolação. Não, é um gatilho de trazer consciência sobre uma determinada circunstância. E eu acho isso muito válido. Muito válido. Exatamente. E assim, a gente não pressiona. Afinal de contas, no final, a palavra é da própria pessoa. A gente coloca sobre a mesa. Isso, é claro. A gente coloca os pontos fortes daquilo, ó. Acontece isso e aquilo. Se você for por esse caminho, vai dar isso. Provavelmente vai ser assim. E provavelmente você vai, sei lá, ser uma pessoa mais saudável. Então a gente coloca tudo em cima dela. E isso, na minha cabeça, não é manipulação. Isso a gente tá mostrando os fatos. E quando a gente está conversando com uma aluna, eu tento expressar isso para ela, que muitas, eu acredito, por causa da formação, talvez ali pelo histórico do profissional de saúde em si, eles têm muito medo, talvez um pouco de receio, de trabalhar nessa conversa um pouco mais formal, de você conquistar o seu cliente, de vender o seu peixe. Você falou, conquistar o cliente já é venda. Qual profissional de saúde que se preparou, por exemplo, para trabalhar com venda? E tu sabe que a gente fala profissional de saúde, porque dentro do consultora é dominante. Sim. Mas quem é que se preparou? Quem é que fez uma disciplina? Gente, falei para mim, se você é profissional de saúde, você fez sua graduação, conta para mim, você fez alguma disciplina aí relacionada à venda do seu serviço, relacionada à compreensão de mercado? Porque eu não fiz, não. Na minha graduação não teve, na minha especialização não teve, no meu mestrado não teve, foi na marra mesmo, literalmente ouvindo pessoas que sabem fazer, pagando para que pessoas que sabem fazer me orientem. Porque também tem esse ponto, né, do profissional. A gente acha que porque não aprendeu, é errado. Exatamente. E eu acredito que por causa disso, já que vocês nunca viram, né, profissionais de saúde, nunca entraram nesse quesito, acabam tendo bloqueios. Bloqueios de falar de preço, bloqueios de falar... Às vezes às vezes não cobram nada, querem fazer tudo de graça porque não sabe o que cobrar. Não consegue nem saber quanto é que vale o seu tempo, o seu serviço, o que é aquilo. Não sabe nada. Vão lá na cara e na coragem, vão lá aprendendo à toa. E isso você acha que, claro, a faculdade impacta bastante isso, né? Isso demais. Olha, o universo acadêmico, ele é incrível, mas ele necessita de uma transformação imediata. O mercado mudou e é como se nós estivéssemos preparando os profissionais para o passado e não para o futuro. Entende? Porque o mercado fez um giro imenso em 2019, 2020, imenso. E está todo mundo se preparando para ir para a unidade básica de saúde com as mesmas verdades, com as mesmas crenças. Ah, não, porque eu vou para a UPA, porque eu vou para o hospital. E acabou, a caixa é essa. Você vai para assistência ou, quiçá, vai para a gestão. Mas fechou a caixa. E quando isso aconteceu, em 2019, 2020, que eu digo, putz, eu posso vender o meu conhecimento, eu posso vender o meu serviço, o que eu sei fazer é monetizável. Massa, mas e agora, como é que eu vendo? Eu tava falando sobre isso. A gente tem uma aluna que... A gente não vai falar o nome das alunas. Não vou dar nome aos bois, não posso. Vai vender logo o negócio. Não vou dar nome aos bois aqui, mas a gente teve uma aluna que
ela estava trabalhando na parte da gestão de um hospital, ganhando um salário mínimo, enfermeira formada. Não fala enfermeira formada, não. Toda enfermeira é formada. Tá? Faz isso não. Enfermeira 100% formada. Mas assim, ela trabalhava nessa parte da gestão do hospital. E ela era doula, e também consultora em amamentação. Sendo que ela tinha muito medo, ela odiava o trabalho dela. Ela odiava. Ia todo dia, sabe, com o saco cheio. E queria... claro, entrou na parte da doula, entrou como consultora, buscando um caminho. Sendo que com uma consultoria dela, junto com uma, acho que chama de doulagem, né? Sim. E um serviço de doulagem dela, juntando essas duas coisas, já dava quase o salário que ela ganhava no mês dela, o salário mínimo dela. Isso ela atendendo 2, 3 vezes no mês, já dava quase o salário mínimo dela, que ela ganhava. E ela tinha um receio muito grande, o medo, né? O medo de sair, o medo, e aí? O que é que eu vou fazer? Sendo que ela passava... na faculdade tu não viu isso, cara, que se lançar no mercado é muito tenso. Como é que tu vai deixar de fazer aquilo que tu já conhece, já sabe até o sapato que tem que usar? E como é que você acha que a gente consegue trabalhar com essas pessoas assim? O medo. Por exemplo, eu tô ali no meu emprego, 8 horas por dia, 40 horas semanais, aquele negócio todo, e, sei lá, não tô insatisfeita. O que é que eu preciso fazer, você acha, pra dar um start, né? Um start. Cara, eu Porque, imagino assim, 2 caminhos. A gente tem pessoas que estão infelizes agora. Pessoas que estão assistindo aqui a gente e estão no emprego e falam, não tô feliz. Eu tô indo por causa do salário. Não tem nenhum outro motivo que eu estou indo. Acordo de manhã cedo, chego em casa tarde, pego o ônibus, sei lá, pago o Uber. Não tem nenhum motivo que eu tô indo por causa que não seja o salário. E profissional de saúde, né? E aí? E agora? Porque assim, a gente tá aqui conversando sobre o universo do materno-infantil, certo? Sim. Mas a gente sabe que existem outras e várias opções para aquele profissional de saúde, né? Seja profissional de saúde, seja pessoa, entrar e adentrar e tentar, empreender na vibe dela. Empreender, né? Mas e aí? O que a gente fala para uma pessoa? Por exemplo, tá lá infeliz. O que a gente fala para ela para dizer, tem esse caminho aqui. Isso aqui faz com que você chegue a algum lugar, pelo menos, que faz com que você se sinta talvez mais valorizada, talvez mais... dê uma autonomia, um reconhecimento ali. Algo pelo menos que ela fala assim, cara, eu tô impactando aqui. Eu tô fazendo uma certa diferença aqui. O que é que a gente fala pra ela? O que é que a gente consegue falar pra ela? Marco, eu acho que a primeira coisa pra pessoa identificar são os bloqueios do momento. Quando ela pensa assim, eu quero tanto mudar, e aí depois dessa frase vem um mais. Pronto, se vem um mais, cara, é porque ela mesma quer fazer, mas tem medo. Ela não intitula medo, não. É os bloqueios da vida, né? Então, quando ela diz assim, eu queria tanto, fulana tá ganhando dinheiro, tu viu? Aí fala até mal da fulana, sabe? Fulana abriu uma clínica, tá se achando, fala mal da fulana que abriu a clínica. Por quê? Porque é o jeito da mente dela guardar ela dentro da caixinha, dizer, olha, onde você tá segura, é ruim, mas você vai viver. Quando você se aposentar, você vai gastar tudo de remédio, mas tá tudo bem, fica tranquila que onde você tá é seguro. E eu acredito que o grande start, eu sou do time, tá? Traz a autorresponsabilidade. Eu acho que somente a consciência do problema transforma. Então, a chance da pessoa olhar a vida dela de fora e falar assim, eu mesmo vou fazer, que é isso que eu tô fazendo, pelo amor de Deus. Porque sai de casa, não vê o filho acordar, volta para casa, o filho já dormiu, 36 horas é fichinha, pelo contrário, 36 é para os fortes, é para quem aguenta, 36 horas de plantão, tá, gente, que eu tô falando. E ela vive nessa sobrecarga e quando chega fora no final... Fora o trabalho em casa, né? Pô. Isso a gente falando da família tradicional brasileira, o normal. Quem tem hoje uma pessoa, uma empregada hoje em casa, é o padrão. É luxo, né? Então você chega hoje, a pessoa trabalha fora para ter condições do menino estudar, para ter condições, mas chega ali dia 27, dia 28, acabou o dinheiro, acabou. E o pior é que ela diz assim, para eu ter mais dinheiro, eu necessariamente preciso de um novo emprego. Emprego que ela lê assim, é mais 12 plantões mensais em uma outra instituição. Porra, não é, mas a ficha não cai, que ela pode pegar esse conhecimento e vender.
E aí o povo diz assim, ah, tu tá falando porque é um curso de amamentação. Cara, qual é a dor que tu tem na tua vida que tu pode desmistificar com isso? Às vezes é um idoso, um avô que teve uma fratura de fêmur lá atrás. Cara, isso doeu em ti, estuda, entende como é que faz isso. Agora, eu sou do time da amamentação porque eu tive uma experiência incrível como mãe, como mulher. Eu ressignifiquei minha vida a partir da minha maternidade. Mas existem muitos gatilhos na vida das pessoas em que as necessidades surgem. E aí, na necessidade, tem poder, porque você diz assim, como resolver? Quem poderia resolver? E esse quem, o como, pode ser eu a trazer isso. E aí? E eu acredito que, assim, sim, eu acredito que você pode estar trabalhando num lugar que você não gosta, fazendo o que você não gosta, contanto que você saiba que isso é temporal, e as circunstâncias não determinam o futuro. Agora, se você tá ali naquele trabalho que você não gosta e você não tem nenhuma perspectiva de que, não, eu tô aqui porque daqui a 1 ano eu vou estar ali. Aí baixa o aplicativo, vai dizer assim, faltam só 18 anos, 6 meses e 4 dias para eu me aposentar. Exatamente. Porra, não dá, cara, não dá não. Eu acho que tem que abrir, eu não sei nem se um podcast desse a gente fala de abrir a caixinha, mas mostrar que existe uma porta na gaiola. Abre quem quer, mas sinalizar que ela existe. E que assim, quando falta dinheiro, acabou o dinheiro, você não está ganhando aquilo que gostaria de ganhar, existe caminhos de venda de conhecimento, vendas de serviço, que não necessariamente é a venda da tua hora. Porque a venda da hora sempre é mal remunerada. É muito difícil encontrar a venda de hora bem remunerada. Mas venda de serviço, de conhecimento, a gente está falando de outra coisa. E com relação, muito se pregou, Yandara, sobre o que você falou no começo. Aquele negócio que é por amor, né? E não é com amor. Olha, eu tô de verde hoje em homenagem à enfermagem. Mas até onde você acha que isso... Eu acredito assim, com acesso à informação hoje, com internet, com tudo, isso está sendo disseminado. Muitas pessoas estão entendendo que é um profissional e ele tem que ser pago. Mas eu acredito que ainda assim tem um longo caminho para percorrer, inclusive da própria classe, né? Inclusive da própria classe ali talvez ali do profissional de enfermagem, principalmente na enfermagem, né? Que eu acredito que seja a maior classe ali de profissional de saúde, né? Onde, não, o que eu faço tem que ser aqui por amor, eu escolhi porque é por amor. Mas até onde você acha que muda a chave e fala, não, isso aqui é dinheiro? Do mesmo jeito que uma pessoa entra numa faculdade, talvez, de engenharia, ou medicina, ou qualquer direito, não, tô fazendo aqui por quê? Não é porque eu vou fazer por amor, é porque eu sei que eu tô fazendo aqui, eu vou prestar um concurso, eu vou, sei lá, eu vou trabalhar com engenharia num prédio, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não é porque eu amo prédios, não é porque eu amo o tribunal, não, é porque... Ai, cimento! Exatamente, cimento, nossa, sol quente lá, o engenheiro, né? Então, até onde você acha que a enfermagem, ela pode entrar com isso? Poxa, eu tô entrando na enfermagem, não é porque, é por amor, mas é porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Tá entendendo a analogia que eu quero tentando? Porque, assim, ao meu ver, muitas profissões, eu acredito que 90% é pra isso. Você não entra numa profissão, a maioria das pessoas não entra numa profissão, numa faculdade, numa coisa assim do tipo, eu vou fazer porque... Ai, que vontade de passar fome. Isso, que vontade de ser um engenheiro de alguma coisa, que vontade de ser... Não, o cara entra lá, olha lá o mercado, pesquisa, opa, isso aqui pode dar bom, isso aqui eu posso ganhar dinheiro. É muito pensando no dinheiro e não no amor, né? Porque antigamente tinha muito, né? Vamos ver com o que é que eu me identifico. Vamos ver como é que, né? Eu vou ali no psicólogo pra saber... Qual a minha área? Qual a minha área, né? Ou como é que eu me identifico mais. Mas não, hoje, pelo menos assim, ao meu ver, é muito sobre dinheiro. Não, eu vou, claro, quero trabalhar bem, quero ser um profissional excelente, mas bem remunerado. Quero ser bem remunerado. E aí, até onde a enfermagem você acha que vai com isso? O mistério da tua conversa, sabe onde é que tá? Primeiro, o mistério dessa sua pergunta. Existe uma indústria que fala que ou você trabalha, ou você ganha dinheiro, ou você é feliz, ou você tem família, e que diz que é impossível que você consiga casar tudo isso. Eu não sou a favor desse time. Eu acredito que a gente consegue casar as coisas quando a gente tem consciência sobre o que importa.
tá? E vamos lá. E Andara, alguma vez tu já trabalhou por dinheiro? Já, bem muito, meu povo. Trabalhava, por exemplo, eu dirigia cerca de 60 quilômetros por dia, numa determinada época da minha vida, antes de parir, tá? E achava o máximo. Não que eu não gostasse do que eu estava fazendo, mas se eu não fosse bem remunerada, eu não faria aquilo. Mas depois de ter filho, Marco, eu me coloquei em uma situação de empatia muito forte. E aí eu vou já chegar no teu questionamento. Porque quando você começa a entender que existe algo que te faz vibrar, e eu não estou falando necessariamente que tem relação com a sua profissão, mas tem algo que te faz vibrar, que quando tu faz, não é sobre o outro olhar para você e falar, ah, como você é bonzinho. Não, é sobre você fazer. Cara, que massa, isso foi muito bom. Então, se existe alguma gota de possibilidade de você casar esse negócio que tu faz e uau, com aquilo que te dá renda, Marco, isso é um caminho muito bom. E ó, não vem com aquele mimimi do trabalhe no que você gosta, porque você nunca precisará trabalhar. Eu não concordo não, tá, com isso. Porque continua sendo trabalho mesmo quando a gente gosta. Então seria não é fazer o que gosta, tem que gostar do que faz. Pronto, eu acho que é mais ou menos nessa Tem vertente. muito não, tem que fazer o que gosta, vai fazer o que gosta. Não, tem que gostar do que você tá fazendo. Seria... Cara, quando tu faz faculdade, tu tá lá, eu me lembro, gente, eu entrava na sala de parto, gente, aquela mulher, não é um sofrimento, mas é a transição, ali o menino vai estar no colo da mãe, e eu senti uma vibração incrível com aquilo, até o dia que eu tomei um banho de líquido amniótico e fugi horrores, mas assim, eu acreditava fortemente que eu tinha a palavra é quase missão, um propósito relacionado àquilo ali. Até no dia que eu pari, cara, no dia que eu pari, comecei a botar menino no peito, eu disse, o que é isso aqui que eu tô vivendo, pelo amor de Deus, o que é isso? Porque nunca me falaram sobre isso. Então, Marco, eu fiz, por exemplo, mestrado na área de saúde da criança, não é um mestrado em qualquer área, eu fiz um mestrado em uma área específica, em saúde da criança, e quando eu fui amamentar, eu percebi que eu não tinha conhecimento técnico sobre aquilo, eu sabia falar, eu sabia dizer, meu povo pode me perguntar, bioquímica da amamentação pode me perguntar, que eu dominava, o que tem, quais são os componentes, é importante, eu sabia repetir, mas eu não sabia como fazer. Então, você ter maturidade, porque, putz, é de lascar, você acha que está crescendo academicamente, você chega num momento que você diz assim, não sei nada sobre isso, ou eu sei muito pouco, eu vou estudar, e você baixa e vai estudar tudo aquilo, e muitas vezes você diz assim, mas será que isso que eu estou estudando, isso que é meu propósito, eu tenho condições de remunerar, eu tenho condições de viver com isso, eu tenho condições de monetizar esse conhecimento? E, cara, eu acho que isso independe da faculdade, eu acho que isso é da pessoa. Mas sabe, você essa fala em busca. maturidade, você acredita que, por exemplo, você pode utilizar essa sua maturidade para talvez exercer uma função, tá, eu tô aqui no meu estado atual, talvez acabei de me formar, talvez estou desempregado, e falo, tá. Mas eu sou o Power Ranger branco. Isso. Eu preciso, a questão da maturidade, que eu quero dizer, sobre, tá, eu vou entrar nisso aqui porque eu preciso fazer alguma coisa. Isso aqui pode ser não um fim, mas pode ser um meio para isso chegar a algum lugar, né? Porque, assim, muitas pessoas não, sei lá... Consciência. É a consciência de como aquilo pode impactar o teu cotidiano. Por exemplo, quando você diz assim, enfermagem por amor. Marco, dificilmente, e Madre Teresa de Calcutá que me perdoe, porque eu sei que ela fazia com muito amor. Tem até uma passagem que eu acho que alguém falou para ela algo do tipo, dinheiro nenhum me faria fazer algo assim. E ela olhou e respondeu, eu também não. Também não me faria fazer algo assim. Então, cara, é por amor mesmo. Então, existe a servidão, existe o amor ao próximo, e a enfermagem não precisa abdicar do zelo, da empatia ao próximo. Mas daí a tornar o amor o cerne principal do empenho, do desenvolvimento da profissão, eu acho isso muito delicado. Porque eu acredito no reconhecimento financeiro, eu acredito que a gente precisa literalmente perceber que tem resultados, inclusive financeiros, que aquele seu conhecimento transforma. Resultado que eu digo na vida do paciente, resultado para a pessoa que está exercendo cuidado. Porque, meu povo, se eu chegar na padaria, um dia desse eu fiz até um teste, eu fiz um story. Cheguei lá na padaria, peguei um pãozinho, olhei para o homem e disse, muito bom seu pãozinho, muito bom. E aí eu digo, vou sair sem pagar. Quantos seguranças vão correr atrás de mim? Cara, eu posso morrer de falar, é por amor, tô levando por amor, mas amor não paga conta. E a gente tem que cair na real. Aí é pesado mesmo. Mas com relação àquela pessoa que, por exemplo, não teve, talvez,
um impacto tão grande assim na vida dela com relação à maternidade, com relação a tudo. Ela pode ser uma consultora em amamentação, por exemplo, Claro que pode. se não fez significado, sei lá, eu quero usar isso aqui como um meio pra eu chegar lá no futuro em algum canto. Às vezes tá desempregada, às vezes tá alguma coisa, e por mais que não tenha aquele amor, digamos assim, nossa, Sim. materno-infantil me impactou. Não, às vezes ela não tem isso, às vezes talvez ela passou aí na emergência há muito tempo, que não tem nada a ver com materno-infantil. Pode ser um meio pra ela? Marco, eu acredito que sim. Eu acredito que o auxílio, o cuidado a outras mulheres, de maneira geral, ele pode sim entrar na sua vida como um caminho, um veículo para você chegar em outro lugar. Tá? Normalmente o que a gente vê, eu pelo menos vejo que as pessoas que buscam o cuidado, a amamentação, o aperfeiçoamento, o estudo, são pessoas que a amamentação já fez sentido na vida delas. Mas qualquer pessoa que chega e diga assim, Andara, eu preciso estudar amamentação porque eu quero construir meu salário até passar em um concurso, eu quero construir uma renda até meu filho ter tantos anos porque eu quero trabalhar dentro de casa. Enfim, pode usar como um meio? Pode. Qual é o único requisito? Capacidade de ser empática. Ponto. Ela tem conhecimento, tem capacidade de ser empática, ela pode prestar assistência. E aí você vai me dizer, Andara, mas ela pode prestar assistência? Ela não tem formação na saúde, ela pode prestar assistência em qualquer área? Claro que não. Aí eu vou falar, não, vamos dar uma olhada aqui mais especial para o estabelecimento da amamentação. Ah, você já é doula? Vem cá, mas não tem formação na área de saúde? Vamos trabalhar mais aqui o pré-natal, preparação para amamentar, o estabelecimento. Ah, você é profissional de saúde? Já atua no alojamento conjunto? Vamos aqui mais para o manejo clínico. Ah, você já quer abrir uma clínica, um ambulatório? Vamos atuar. Então, assim, a amamentação é uma área ampla. O que você vai se debruçar? O que você vai estudar? Então, quando você diz, a pessoa não necessariamente teve um contato com a amamentação, com materno-infantil, o que ela pode fazer? Por exemplo, ela pode estudar um ponto. Ah, eu quero estudar como é que ajuda mulheres a retornarem ao trabalho. A mulher quer retornar ao trabalho depois de ter vivido a amamentação, como é que faz? Porque existe um passo a passo, não é só voltar. Tira o menino do peito, dá a fórmula. Vai pensando, o peito vai engurgitar, vai fazer mastite, obstrução de ducto, o menino não vai aceitar o utensílio, é um caos. Então, uma pessoa pode estudar isso para ajudar outras mulheres enquanto tarará, tarará, tarará? Claro que pode. E utilizar, às vezes não como uma profissão exclusiva, uma fonte de renda, né? Às vezes Paralelo. Ah, isso faz né? com um celular na mão a gente consegue orientar. E aí, esse mês agora de janeiro, você vai ter um evento, né? Você criou aí a jornada da assistência à amamentação. Então conta aí, pra quem é, o que é que tem que fazer pra participar. Cara, participar é muito, muito, muito simples, né? Clica para se inscrever na jornada, mas assim, o que é a minha vibe? É desmistificar a assistência à amamentação. É a gente parar de falar que só quem pode prestar algum cuidado é quem já tem uma mega, ultra, top, 10 especializações. Não. O cuidado da amamentação está na nossa mão. E não é, Andara? A própria Organização Mundial de Saúde apoia que existam muitas pessoas envolvidas no cuidado e não necessariamente tendo formação na área de saúde. Então, eu quero desmistificar, eu quero abrir, e nessa jornada eu vou trazer um conteúdo exclusivo. Inclusive, para as minhas alunas do consultor, é um conteúdo que eu nunca trabalhei lá dentro, mas é algo que falou muito forte comigo no final do ano de 2021, nessa cerne da preparação para amamentar. E quem pode ajudar uma mulher a se preparar? Gente, qualquer pessoa pode ajudar. E isso pode ser uma profissão, isso pode ser uma dedicação para transformar outras vidas e transformar a própria vida também, né? Quais os dias que vai acontecer? Prepara teu coração. 11, 12 e 13 de janeiro. E aí a gente vai estar lá explicando passo a passo como é que faz para ou pular na caixinha da amamentação ou literalmente sair da caixinha e entender esse universo de informações que existe, esse universo de conhecimento que existe dentro da assistência à amamentação. Então é um evento para... Andara, é só para profissionais de saúde, ponto final? Não, é um evento para você que deseja entender o cuidado à amamentação como um caminho, como uma forma, uma profissão, uma área a seguir. Então, seja muito bem-vinda. Se ainda não se inscreveu, cuide. Porque, assim... Deve estar lá no teu Instagram, né? Já tá lá. Pode fazer sua inscrição, porque... Então, no caso, você acha que a amamentação, esse cuidado na amamentação, ele pode... A gente pode fazer uma
esticando um pouquinho uma analogia como se fosse um primeiro socorros. Onde é importante, você acha que muitas pessoas precisam ter conhecimento básico sobre primeiros socorros, auxiliar alguém. Engasgou, eu preciso saber o que vai acontecer com aquele cara, né? Eu preciso ajudar aquela pessoa que tá se engasgando. Você acha que a amamentação poderia servir como base? Massa esse teu paralelo. Massa, porque realmente, por exemplo, primeiro socorros a gente quer que todo mundo saiba. Você vai tirar a carteira de habilitação, tem que estudar primeiros socorros, né? E várias vertentes. E por que não o cuidado à amamentação, que é algo que impacta a sociedade de forma tão séria? Então, eu acredito que sim, é uma preparação geral. E às vezes a pessoa diz assim, mas eu já sou enfermeira há 12 anos de uma UBS. Cara, é a oportunidade de abrir o olhar, de expandir, de dizer assim, fazem 12 anos que eu preparo mulheres para amamentar, mas eu nunca usei essa técnica, eu nunca fiz isso, eu nunca pensei por essa vertente. Então, pessoas que já atuam na área, elas também podem participar. Pessoas que já estão lá, casca grossa, que já estão há muito tempo atuando, elas também podem. Sem medo de ser feliz. A galera já sou da sala de parto, já sou do alojamento, eu já sou da unidade de terapia intensiva neonatal, eu já sou... Cara, se em qualquer momento, alguma vez, a amamentação fez sentido pra você, isso é um evento pra te tirar da caixa. Eu vou jogar uma corda pra você subir e falar assim, caraca, é isso? Então, se fez sentido e pode servir também, talvez, pra aquela pessoa que tá ali curiosa. Quem sabe pode ser alguma coisa que eu posso, né, entrar, talvez explorar, né? Marco, tu conhece alguma coisa mais fértil do que mulher? Presta atenção. No Brasil, todo ano nasce uma ruma de menino. Muito, muito, muito. Todo ano nasce menino. Todo dia nasce menino. Todas as cidades nascem menino. Existe alguma área de mercado onde a pessoa possa se preparar de uma maneira assim, a atender um público que se renova naturalmente? É verdade, faz sentido. Não tem jogo de conquista, não tem jogo de, será que eu vou ter público? Cara, quantas grávidas tu conhece? No ano de 2021, gente, não engravida, ninguém engravida. Cara, quantos milhões de crianças nasceram no ano onde se falava sobre não engravida? E em 2021, né? 2021. Porque em 2020... Tudo bem que podem dizer, mas ali foi de 2019 para 2020. Mas 2021... cara, nasceu muito menino. Foi, verdade, faz sentido. Realmente faz sentido. Então, assim, parar pra pensar. Eu posso usar isso? Eu posso literalmente monetizar isso que eu vou aprender? Pode. Eu perde o quê? Evento gratuito, 3 dias, que podem mudar a visão da pessoa e mudar o resto da vida dela. Perde o quê em participar? Interessante. Yandara, últimas palavras antes de encerrar esse seu primeiro podcast. Tô achando divertidíssimo. Sabe que eu já me sinto ambientada, não vou mais espancar meu microfone. Vamos melhorar a cada dia, turma. Olha, espera novidades. A gente está se preparando para cada podcast trazer temas interessantes. E eu venho aqui, vou logo dizer pro Marco, não tem combinação aqui não, tá? A gente senta e começa a conversa aqui. Só senta que lá vem a história. Então, assim, primeira vez... E tô preparada, viu? Pode Eu acho que chamar. Fica interessante o pessoal aí que tá assistindo comentar, né? Se algum tema, sugerir algum tema, alguma coisa que eles queiram. E o nome? O nome do podcast, né? Também seria interessante. Sugiram. Pode mandar aí tua sugestão do nome pro nosso podcast. Lembrando, a gente vai trabalhar aqui empreendedorismo, amamentação, cuidado à amamentação, materno-infantil. Então, pensa no nome aí pro nosso podcast e manda, tá? Vamos colocar aqui em votação. Então, gente, foi isso. Nosso primeiro dia, foi isso, o nosso primeiro podcast. Se você não é inscrito ainda aqui no canal da Yandara, se inscreve, curte, compartilha e, claro, deixa aí como sugestões aí nos comentários pra gente conversar, quem sabe, né? Na nossa próxima conversa já pode ser o tema aqui que o pessoal escolheu nos comentários. Pode ser? Perfeito. Então, beijo do tio, beijo da tia. Beijo da tia, juízo, comportamento. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.